Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 12 de julho, e o tema que estudaremos na nossa lição será o segundo toque. De todos os milagres que encontramos na Bíblia, sem sombra de dúvida, o milagre da cura de um cego, que é mencionado lá em Marcos no capítulo 8, é sem sombra de dúvida um dos milagres mais interessantes e ao mesmo tempo intrigantes feitos por Jesus. Quando você analisa, por exemplo, a maneira como ele curou o Bartimeu, o cego de Jericó, Bartimeu começou a gritar quando percebeu a aproximação de Jesus, clamando por Cristo Jesus, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus o ouviu, mandou que o chamassem e lhe disse: o que é que você quer que eu te faça? E ele disse: quero voltar a ver. E Jesus simplesmente disse: então volte a ver. E o indivíduo foi curado na mesma hora. Em outras ocasiões, quando, por exemplo, um indivíduo leproso se aproximou de Jesus e disse: se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus disse: quero. Na mesma hora, a pele desse homem ficou tão sedosa quanto a pele de um bebê. Portanto, Jesus mostrou claramente que ele tinha poder. Isso para nem mencionar aquilo que o Evangelho de João, no capítulo 11, vai contar a respeito da ressurreição de Lázaro, quando Jesus, com uma frase, Lázaro, vem para fora, foi capaz de trazer à vida aquele que já estivera morto por 4 dias. O corpo já estava em decomposição. Portanto, quando olhamos para Cristo Jesus, nós sabemos que ele tem grande poder para operar sinais e maravilhas. Entretanto, quando olhamos para a Bíblia, nessa situação, nós descobrimos que um grupo de homens trouxe até Jesus um cego. Você percebe nitidamente, a partir dessa informação que Marcos está dando, que a iniciativa não foi do próprio cego, mas foi dos amigos desse mesmo cego. Provavelmente o que estava acontecendo aqui nessa situação os amigos sabiam daquilo que Jesus era capaz de fazer, já tinham tido um contato com a graça de Cristo. O cego provavelmente não. E Jesus, ele trabalha de maneira personalizada. Não existe nenhum tipo de trabalho massivo feito por Jesus. Ele não trabalha com as massas, ele trabalha com todas as pessoas, mas de forma individual. E quando ele vai trabalhar com esse indivíduo, ele percebendo que o indivíduo ainda não tinha fé, não acreditava nele, muito provavelmente, eu quero que você compreenda um detalhe histórico importante. Alguns escritos do primeiro século vão mencionar que cerca de 20% da população do Médio Oriente, no tempo de Jesus, tinha problemas de visão que faziam com que eles se tornassem invisuais, cegos. Ou seja, esse não era um problema exclusivo daquele homem, não era uma minoria que possuía esse problema. E talvez até pelas próprias técnicas da medicina daquele tempo, as doenças oftalmológicas acabavam se tornando cada vez mais agravadas. Por exemplo, nós encontramos relatos de livros de medicina do primeiro século que mencionam que a saliva de um médico poderia ser utilizada como colírio para poder resolver problemas oftalmológicos. Você para e pensa numa pessoa que tivesse um problema de infecção nos olhos, agora aplicando saliva no próprio olho. Não é para se duvidar que o caso só ficaria pior. Em alguns casos, existem relatos de médicos que receitavam se colocar larvas para poderem se alimentar da própria secreção que saía dos olhos. Agora, você imagina que uma larva como essa entre para dentro do globo ocular e acabe piorando ainda mais a situação. Não é à toa que boa parte das pessoas perdiam a visão. É provável que esse indivíduo tenha passado pelas mãos de muitos médicos e tenha sofrido muito. Mas o texto bíblico vai nos deixar claro que são os amigos que o levam a Jesus. Jesus está chegando na região de Betsaida e quando ele vem chegando, essas pessoas vêm e trazem. E o mais interessante é que existem 2 palavras-chave aqui no texto de Marcos 8, 22. Os amigos trouxeram e rogaram a Jesus. O cego não foi por conta própria. O texto deixa claro que foram os amigos que o levaram a Jesus. Quando você entende que Jesus é capaz de poder resolver os problemas das pessoas, você vai fazer o que for necessário para poder colocar esses amigos em contato com Cristo Jesus. Foi o que esses indivíduos fizeram. Entretanto, quando você olha para o desenvolvimento da história, Jesus fez uma coisa tremenda na história desse indivíduo. Levou o indivíduo para fora junto com os amigos e apenas um grupo restrito de discípulos. E quando chegou lá fora,
ele cuspiu nos olhos do cego. E então perguntou a ele: você consegue ver alguma coisa? E nessa altura o indivíduo abre os olhos e ele começa a ver o vulto das pessoas. Ele vai dizer: eu vejo as pessoas e vejo-as como árvores que andam. E nessa altura, enquanto ele está olhando as pessoas e vendo o vulto delas, ele vai descrevê-las como pessoas que parecem árvores que andam. Nessa altura a fé acaba aparecendo no coração desse indivíduo. E então Jesus simplesmente toca de novo nos seus olhos e os seus olhos são completamente abertos e ele volta a enxergar. É bem verdade que o milagre na sua totalidade acabou acontecendo depois que a fé surgiu no coração desse mesmo indivíduo. Quem é que produziu a fé no coração desse camarada? Foi o próprio Jesus, através desse milagre em 2 tempos. Esse é o único milagre que você vai encontrar na Bíblia que Jesus o fez em 2 tempos. E isso por quê? Porque Jesus queria que a fé surgisse no coração dele. E eu queria que agora você pegasse essa mesma história, esse mesmo relato, e tentasse fazer uma aplicação espiritual dela para a sua vida e para a minha. O grande objetivo de Jesus é fazer com que nós tenhamos a possibilidade de ver as pessoas como ele vê. Esse indivíduo, depois do primeiro toque de Cristo, ele via as pessoas. Ele sabia que as pessoas estavam lá. E ele as via como se fossem árvores que andavam. Ou seja, as pessoas para ele tinham uma conotação diferente, uma importância diferente. Você concorda comigo que a importância de uma árvore e a importância de uma pessoa é completamente diferente. E às vezes nós olhamos para as pessoas que estão à nossa volta dessa maneira, como se fossem árvores que andam. Pessoas que você olha e diz assim: olha, eu não acredito que essa pessoa pode mudar de vida. Não, esse aí é um caso perdido. Não, e às vezes você encontra maridos que olham para a esposa dessa maneira, esposas que olham para os maridos dessa maneira, pais que olham para os filhos dessa forma, filhos que olham para os pais dessa mesma maneira, familiares que olham para os seus parentes e acreditam que nem Deus pode resolver a vida dessas pessoas. Às vezes são vizinhos, colegas de trabalho. Eu quero que você compreenda que a visão de Jesus é completamente diferente. Talvez Jesus precise tocar nos nossos olhos de novo para podermos ver de forma diferenciada. O versículo 25 vai dizer que Jesus tocou pela segunda vez e ele passou a ver perfeitamente as pessoas. E eu gosto de uma tradução livre da Bíblia, que é a The Companion Bible, que traduz o versículo 25 da seguinte maneira: e Jesus tocou-lhe uma segunda vez e ele passou a ver as pessoas como Jesus as via. Esse texto vai deixar claro para a gente, e essa tradução vai dizer que depois que Jesus tocou nos olhos do homem uma segunda vez, ele passou a ver as pessoas do jeito que Jesus via. E como é que Jesus via as pessoas? Há um texto muito bonito do livro Educação, na página 85, onde Ellen White diz assim: Jesus via em cada pessoa possibilidades infinitas. Não as via como eram, mas via nelas um potencial ilimitado, infinito. Ele olhava para as pessoas e via nelas potencial. Sabe, eu creio que se o Senhor Jesus tocar os nossos olhos espirituais e fizer com que os nossos olhos sejam abertos para podermos enxergar as pessoas à nossa volta, nós vamos começar a ver em cada pessoa um potencial candidato ao reino do céu. Alguém que tem a possibilidade de poder fazer coisas grandiosas para o reino de Deus. Jesus olhava para as pessoas dessa maneira. E o grande milagre que ele quer operar na nossa vida é fazer com que tenhamos a possibilidade de ver as pessoas do mesmo jeito que ele as vê. E eu quero te fazer um desafio hoje. Eu queria que você tentasse olhar para alguém que é próximo de você. Talvez alguém da sua própria casa, marido, esposa, filhos, ou um vizinho, um familiar, alguém que lhe seja próximo. Alguém em quem você não acredita mais. E eu queria que você começasse a orar por essa pessoa durante essa semana, todos os dias orando, e dizendo: Senhor, me ajude a olhar para essa pessoa e ver nela possibilidades infinitas, como Jesus vê, para que eu possa trabalhar por ela também. Você topa esse desafio? Olha, se você topa esse desafio, eu vou te pedir um favor. Coloca aí na descrição do vídeo que você está orando. Se você quiser dizer o nome da pessoa por quem você está orando, pode dizer. Se não quiser dizer também, não tem problema. Mas eu queria te desafiar a colocar agora essa pessoa nas mãos do Senhor Jesus e pedir, orar, para que o Senhor Deus toque nos seus olhos, para que você seja capaz de ver nessa pessoa possibilidades infinitas, assim como Jesus vê. Vamos orar por isso? Obrigado, Pai, porque o Senhor olha para as pessoas e vê nelas possibilidades infinitas.
Ajuda-nos a fazermos isso dessa maneira também. Estou orando junto com esse amigo, com essa amiga que está orando comigo e está pedindo essa capacidade de poder olhar para alguém próximo deles e acreditar que o Senhor pode transformar essa vida. Te peço que o Senhor toque nos olhos dessa pessoa, para que ela possa ver essas pessoas que elas amam da mesma maneira como o Senhor vê. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?